Estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Estou batendo um papo com a acriana mais influente do planeta, a ex-ministra, ex-senadora Marina Silva. Senadora, deixa eu começar falando um pouquinho do seu filme. Meu Deus, eu quero assistir o filme da Marina. Está todo mundo esperando. Em que pé andam a captação de recursos, produção, filmagem, como é que tá? A última vez que eu conversei sobre esse assunto, não foi diretamente com a Sandra, mas ela deu conhecimento a uma das pessoas que trabalham comigo de que ela estava tendo dificuldade para captar recursos para o filme. Até pelas regras que Marina impôs, né? Aí fica difícil. Não é que eu impus, né? Que eu disse que achava que, como eu sou uma pessoa que tem uma atividade política, que não deveria ser recurso público, né? E a Sandra está tentando viabilizar, mas eu acho que é difícil. Até porque, enfim, existe o fato de ser uma pessoa viva. Eu tinha dito isso para a Sandra, né? É muito difícil fazer filme de uma pessoa viva, que ainda está ativamente na ação política. Mas ela está lá com o desafio dela, não sei se vai ser possível. Acho que está tendo dificuldade, sim. A maior dificuldade é a captação de recursos hoje. Uma das dificuldades, com certeza, é a da captação de recursos. O roteiro está pronto, os atores contactados todos aceitaram de pronto o convite, o problema é a captação de recursos. Mas Marina colocou uma regra muito clara, nada de recursos de editais públicos. Ponto final. Aí a dificuldade. Muito bem, mas senadora, e o mensalão, hein? Como é que a senhora tem acompanhado o julgamento do maior escândalo de corrupção desse país e como é que isso mancha a biografia do presidente Lula? Eu tenho acompanhado esse processo, vendo se realizar aquela famosa frase de que pessoas virtuosas criam instituições virtuosas e de que instituições virtuosas corrigem as pessoas quando elas falham em suas virtudes. Isso numa demonstração de que cada um de nós pode estar virtuoso agora e pode não estar amanhã. E é por isso que o Estado ele tem essa função de criar as instituições que possam nos interditar quando falhamos em nossas virtudes. O episódio do Mensalão demonstra, não é, um processo onde o Supremo agiu com independência e o que eu tenho dito é que eu espero que tenha sido feita a justiça. Se existia alguém que era culpado e parecia inocente, que tenha sido, enfim, condenado e que pague pelo seu erro. Se existia alguém que parecia culpado e é inocente, que seja inocentado, porque o contrário de injustiça, como diz o Shakespeare, não é justiça. O contrário de injustiça é amor, porque toda justiça que não se faz por amor não é justiça, é vingança. E um processo como esse é um processo doloroso para o nosso país, mas ele é também um processo animador, de que é possível aprender com os erros cometidos. Para nós, fica a possibilidade de aprender com os que cometeram erros. Para os que cometeram erro, não é? Fica a oportunidade de serem reparados, corrigidos em seus erros. Eu não uso esses episódios para autopromoção política. Eu lamento, eu gostaria muito que isso não tivesse acontecido. Até porque dentro do PT existem muitas pessoas sérias que não praticam esse tipo de coisa e as que praticaram estão recebendo aquilo que a justiça acha que devem receber. E a minha postura sempre tem sido: eu não vou utilizar isso como forma de promoção política, porque o que eu quero é justiça. E justiça para mim não é sinônimo de vingança. Justiça para mim é exatamente um ato de amor, para interditar a pessoa de fazer mal à sociedade, interditar a pessoa de fazer mal a ela mesma. O Marcos Valério, o publicitário Marcos Valério, acusado de ser o operador do núcleo financeiro do Mensalão, disse em depoimento, publicado pela revista Veja, Folha de São Paulo e a Grande Imprensa, de que dinheiro do Mensalão pagou contas do presidente Lula. O que a senhora pensa disso? Bem, as autoridades, o Ministério Público, o próprio Supremo, estão avaliando as declarações do senhor Marcos Valério. E eu espero que a Justiça, com os meios que tem, tudo o que está nos autos e que eles têm acesso a essas informações, possam fazer o correto juízo de valor e se isso tem base de materialidade.
Eu não tenho os elementos para dizer se tem ou não tem. Agora, o que eu quero, mais uma vez, independente de quem quer que seja feita a justiça. A justiça para o bem do nosso país, para o bem das pessoas que estão envolvidas, que possam ser corrigidos os erros. Queria saber o que a senhora defende na reforma política, senadora. A senhora defende o financiamento público de campanha? A senhora defende a votação em lista? A senhora defende outros argumentos utilizados, como a cláusula de barreira, por exemplo? O que a senhora defende na reforma política? Acho que uma coisa importante para a gente defender na reforma política é que haja reforma política. Que saia do papel de uma vez, né, senadora? Porque as reformas, elas são bem interessantes. Durante a campanha, todo mundo se compromete com as reformas. A reforma política, a reforma tributária, a reforma da Previdência, enfim, todas as reformas. E depois que ganham as eleições, tanto os deputados quanto o próprio governo, tudo que eles fazem é a reforma dos compromissos. A única coisa que é reformada são os compromissos com a reforma política. E acho que a primeira coisa que a gente tem que defender é a reforma. Agora, tem algo que já pode ser feito. Por exemplo, não é? A Justiça Eleitoral, ela dá uma boa dose de autonomia para os partidos. Os partidos podem inovar bastante nos seus estatutos e nos seus regimentos. E aquilo que são decisões baseadas no estatuto e no regimento, se é homologado pela convenção oficial, é isso que a Justiça Eleitoral vai encaminhar. A gente defende financiamento público de campanha. Infelizmente, isso ainda não passou. E que tal a gente começar a fazer financiamento popular de campanha? Não é? Em vez de poucos doando muito, porque não muito? Aliás, em vez de poucos doando muito, muitos doando pouco. Pouquinho. Isso já seria um caminho para evitar todas essas dúvidas. Não é? Eu defendi a lista... Votação em lista? A lista cívica, como tem na Itália, as candidaturas independentes, que não sejam necessariamente por partidos, mas que sejam ancoradas... Em movimentos sociais. Em movimentos sociais, numa plataforma, que essa plataforma seja endossada por um determinado número de pessoas que assinam essa plataforma, porque senão não é qualquer um que vai ser o candidato. Então, eu defendo isso como uma forma de inovação na política, porque hoje os partidos têm o monopólio da política. E os partidos não só têm o monopólio da política, como eles também passaram a privatizar pedaços do Estado. Então, esse ministério aqui é de essa secretaria, essa diretoria, enfim, vai tomando conta de nacos do Estado. E se você criar um processo aberto, onde você possa criar um concorrente da sociedade, com a lógica dos partidos, que também já está estagnada, talvez isso possa criar um reavivamento na política. Do mesmo jeito que a gente tem as cotas de mulheres, por exemplo, por que a gente não pensa em existirem partidos que são capazes de ter cotas para as candidaturas independentes? Que as pessoas possam ter um programa, que as pessoas possam ter uma lista que endossa aquele programa e coerente com os princípios do partido, você pode ter candidaturas independentes, homologadas democraticamente, como filiação democrática, pelos partidos. Aliás, isso era uma tradição dos partidos de esquerda, criando um concorrente para eles mesmos e quebrando o monopólio da política. Falta maturidade ao Congresso brasileiro para acatar esse tipo de ideia? Eu acho que tem um problema que é de natureza mais profunda. Eu defendia, em 2010, que as reformas só iriam sair se fosse a partir de uma constituinte exclusiva. E se tiver base legal, constitucional para isso, eu acho que é o único caminho. Uma nova Constituição. É uma constituinte exclusiva só para as reformas, em que depois o processo iria ser dissolvido e esses parlamentares deixariam de existir. Eles deram uma contribuição para o país, foram eleitos exclusivamente para fazer as reformas, a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política. Porque é muito difícil se desvencilhar do seu próprio interesse. E os partidos, ao fim e ao cabo, na hora de tomar a decisão, eles olham para o seu interesse e não são capazes
de ter uma atitude que ultrapasse o interesse imediato ali da correlação de forças, não é? De ter, aumentar a sua base, de ter lá contemplado as suas particularidades. E se não tivermos uma renovação da política, nós vamos continuar com os graves problemas que temos hoje. Nós estamos vivendo uma estagnação da política, não há dúvida, e eu tenho insistido, no final da década de 70, na década de 80, 90, nós tivemos um avivamento da política. Foi possível criar novos processos, novas estruturas, novas instituições. Acho que o Lula deu uma grande contribuição nesse sentido. Lembra que era o sindicalismo pelego, getulista do Joaquinzão? Vieram as oposições sindicais e se reavivou a política. Lembra que era aquele monopólio dos grandes partidos ou os partidos tradicionais de esquerda? E o Lula foi capaz de dizer, não, pode ser um partido popular de trabalhadores, né, que é um partido da social-democracia popular, e o PSDB veio pelo outro lado com o partido da social-democracia, digamos, mais ligado aos segmentos clássicos da social-democracia, e deram a sua contribuição. Tem um sedimento bom que foi dado, mas isso já foi feito. Quais são os novos ideais desse tempo? Quais são os novos projetos identificatórios desse tempo? E é isso que a sociedade brasileira precisa ir descobrindo no doloroso processo de acreditar e criar aquilo em que acredita. Senadora, infelizmente o nosso tempo está estourado, é sempre um prazer bater um papo com a senhora. A senhora passa o Natal, o Ano Novo com a família aqui em Rio Branco, e como é que está a agenda da Marina para o início de janeiro? Bem, eu infelizmente não vou poder ficar aqui no Natal, porque eu tenho 4 filhos, a minha filha mais velha se casou, graças a Deus, agora em setembro, e é muito dispendioso trazer os filhos todos para cá, né? Então eu vou voltar para Brasília no dia 23 para ficar com os meus filhos, meu marido lá em Brasília, o meu genro, e fiquei esses 4 dias aqui com o meu pai, fomos em Chapuri, vou amanhã lá para a colônia lá da minha irmã, visitar minhas 2 irmãs, vamos todos para lá, mas eu vou ficar lá em Brasília porque os filhos estão lá. E o Ano Novo eu vou passar com o meu sogro, a minha sogra lá em Santo, que são os pais do Fábio. E terminadas as festas, eu vou dar continuidade a essa discussão, porque eu tenho que dar uma satisfação sim para as pessoas, né? E no tempo hábil. E obviamente que estou pedindo muito a Deus que me dê sabedoria de fazer aquilo que é o melhor. Porque, como eu disse, eu encarei a política como lugar onde eu quero servir, prestar o meu serviço. E para mim não é poder pelo poder. Eu sempre digo que eu não sou de oposição nem de situação, eu tenho posição. Se a presidente Dilma estiver fazendo uma coisa boa, como tem feito em política social, agora a questão da destinação dos royalties do petróleo para a educação, eu estou aí para apoiar. Se ela faz algo que é nefasto, como é a destruição do Código Florestal, eu estou aí para contribuir também com a minha crítica e a minha desaprovação. Conversei com Marina Silva, aqui no Gazeta Entrevista. Senadora, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. Que Deus continue abençoando a sua vida. A todos nós. Sempre um prazer ter a senhora aqui. Para vocês de casa, meu abraço, um ótimo fim de semana, um ótimo Natal para vocês. E a gente se vê na semana que vem. Até lá.